Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma torta salgada. Só que essa torta eu uso espinafre. Eu uso esse espinafre aqui, ó. Nas quitandas, nos supermercados, né, eles vendem. No caso, dependendo da quitanda, eles colocam 2 maços desse de espinafre para vender, ok? E vocês podem ver a quantidade que tem aqui, são 7. Eu recorto a parte aqui do talo, mas ainda sobra ainda uma quantidade do talo aqui, tá certo? Aí eu vou lavar e já volto para mostrar para vocês como eu faço. Aqui, meninas, eu já lavei o espinafre, né? Cortei os talos. Aí eu vou pesar para vocês verem mais ou menos quanto tem de espinafre aqui. Tá? Eu tenho uma balança, deu 237 gramas de espinafre. Mas elas estão molhadas, né? Como vocês vão ver aqui, as gotas d'água. E para fazer a torta, eu uso 2 ovos, uma xícara, no caso de leite aqui, tem 230 ml de leite. Então, que a medida do leite, no caso, eu faço com esta canequinha aqui, tipo uma xícara, né? Tá certo? E ela tem 230 ml de leite. Meia xícara de óleo de canola. Que no caso ela tem 80 ml de óleo aqui. Aí, para vocês não ficarem perdidas, vendem nas lojas também, né? Essa colher medida, que no caso, para a quantidade dessa colher aqui, ela tem 15 ml, tá? Aí eu bato tudo no liquidificador, depois eu acrescento a farinha, aqui que tá aqui, a farinha de arroz, aqui tem 2 xícaras, né? No caso dá 250 gramas. Aí eu usei também queijo ralado, tá? Parmesão. Deu 40 gramas de queijo. No caso, meia xícara também de queijo. Uma colher, né, que eu usei essa colher aqui, só que ela cheia, de fermento em pó. Que dá mais ou menos umas 24 gramas, 25 gramas, tá? Aí, como eu faço? Coloco os ovos no liquidificador. O leite. E o óleo. Aqui eu deixo ele batendo um pouco para misturar todos os ingredientes líquidos aqui com os ovos, né? Aqui eu já bati
os ingredientes: o óleo, o ovo e o leite. Aí eu vou acrescentar um pouco de sal também. No caso, a quantidade que você achar necessário. Aqui tem meia colherzinha daquelas de café, tá? Vou acrescentar. E o espinafre, vocês vão fazer assim. Com o liquidificador ligado, vocês vão colocando o espinafre aqui. Eu coloco inteiro mesmo, vocês podem picar ele com a mão e colocarem aos poucos, que ele vai batendo. Olha aqui. Aqui já está o espinafre batido. Vocês batem bem o espinafre, certo? E coloquem essa mistura numa vasilha. Acrescentem o queijo ralado. E com fouet, vocês misturem esse queijo ralado. Misturou. Aí vocês vão acrescentando a farinha de arroz, né, ou pode ser de trigo também, aos poucos. Aí misturem. E vai acrescentando. Aqui eu acrescento toda a farinha. E misturo. Aí por último, vocês acrescentem o fermento em pó. Aqui já está a massa batida, né? Que eu misturei a farinha, o fermento e o queijo ralado. Olha, a massa ela fica nessa consistência. Tá? Eu uso uma forma redonda de 20 centímetros de diâmetro. E no fundo dela eu coloquei papel manteiga, certo? E nas laterais eu também vou colocar o papel na lateral aqui, embaixo dobrei um pouco e fiz uns recortes no papel, tá? Para facilitar, que essa parte do recorte vocês vão colocar por baixo desse outro papel manteiga que está no fundo.
E para fixar bem, vocês podem estar passando manteiga para que o papel grude bem. Aqui está a forma já com papel, manteiga. Tá? As laterais, primeiro eu coloquei as laterais. Olha. E depois, no final, eu coloco a parte redonda. E aqui eu já acrescento metade da massa, um pouco mais até da metade da massa. Porque quando vocês forem colocar o recheio ele vai descendo. E quando colocarem no forno, a massa ela vai crescer. Então a parte de cima talvez ficaria maior. Aí pode colocar mais da metade da massa e depois o recheio. Aqui eu coloquei a massa, ainda sobrou aqui a massa também, tá? E vocês podem colocar o recheio de frango. Vou deixar o link dessa receita de recheio para tortas na descrição do vídeo, para vocês saberem como eu faço esse recheio. Aí eu vou ajeitando o recheio na massa. E vocês também podem fazer essa torta, assar elas em outra forma. Não precisa ser essa redonda. Pode fazer numa retangular. É que o meu forno, ela é pequena. E nessas as formas retangular que eu tenho, elas são muito baixas. E para essa torta, como ela cresce bastante, ela fica alta, né? E não tem. E mesmo eu colocando o papel, eu prefiro não fazer. Aí eu uso essa forma mesmo. Aqui, meninas, já coloquei o recheio, né, de frango. E para incrementar um pouco mais, eu vou colocar um pouco de queijo ralado, mas aqueles queijos de pizza, só para dar um gostinho a mais no recheio. Tem acho que umas 50 gramas aqui, é só para dar um gostinho mesmo nesse recheio aqui de frango, apesar que ele já contém o cream cheese. E agora eu acrescento por cima o restante da massa da torta. Aqui eu coloquei o restante da massa e venho espalhando a massa por cima do recheio. Eu dou uma giradinha assim na forma, para que a massa também se assente. E por cima eu polvilho um pouco de queijo ralado. E levo para assar no forno
por uns 25 minutos no início. A temperatura dele, no meu forno, como ele é elétrico, eu uso no 140, no máximo 150 graus, porque ele é forno pequeno. Deixei no forno assando por uns 35 a 40 minutos. Como o meu forno ele é muito pequeno, ele não dá para assar uma torta alta. Aí eu fui assando aos poucos, só que fui verificando também com palito para ver se ele assou por dentro. Aí vai virando a forma e vai verificando. Onde estiver precisando assar mais, vocês vão deixando por mais tempo. Eu vou deixar a torta esfriar para depois desenformar para vocês verem como ficou. Se vocês forem desenformar ela quente, o recheio pode vazar. Então é melhor vocês deixarem esfriar um pouco para desenformar. Ou se vocês já quiserem comer, podem cortar e comer. Mas como eu vou mostrar para vocês como ficou a torta, eu vou esperar esfriar um pouco para desenformar e mostrar para vocês. Olha, eu já desenformei a torta. Olha como ela está. Essa parte branca é do recheio do frango. Que aqui a massa não pegou direito, né? Vou cortar um pedaço da torta para mostrar para vocês como ficou por dentro. Nossa, olha como ficou. Vocês viram que ela cresce bastante, né? Olhem aqui. Até parece um bolo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo. Dê um joinha lá. E obrigada por assistir. Beijos.